Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer aqui mais uma sugestão de leitura para vocês. Uma leitura muito tranquila, muito rápida e que, apesar do tema ser muitas vezes um tabu e um tema difícil de ser falado, esse livro é bastante interessante, bastante agradável. Então eu sugiro aqui para vocês, principalmente para aqueles que ainda não leram esse autor, Leon Tolstói, que é muito conhecido por uma obra clássica chamada Guerra e Paz. Essa aqui pode ser uma porta de entrada bem interessante. Para mim foi, eu tinha lido apenas alguns contos de Leon Tolstói e depois então entrei na leitura aqui de A Morte de Ivan Ilitch, que eu gostei bastante. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro para estimular vocês também a fazer essa leitura. O Ivan Ilitch, ele é um homem comum e é um homem abastado. Ele é de uma família que tinha condições de dar estudo para ele. Ele teve uma infância muito agradável, muito feliz, uma juventude saudável. Então depois, quando ele já tem 20 e poucos anos, ele se casa, tem tudo para ser uma pessoa de sucesso. Ele tem um trabalho fixo, ele se torna juiz. E no começo da sua vida profissional, ele trabalha então em cidades do interior da Rússia. Depois, ele, com uma certa ambição, ele consegue então uma promoção para uma cidade maior. E aí a família dele fica bastante satisfeita, porque lá eles têm outras oportunidades, uma vida em sociedade mais feliz, com mais recursos, com mais arte, mais cultura, mais oportunidades de estudo para os filhos. Então parece que está tudo bem. Acontece que Ivan Ilitch então adoece. E aqui nesse livro não é nominada a doença que ele tem. E naquele tempo, né, século XIX, a maior parte das doenças não eram tratadas, não existia tratamento. O que havia eram cuidados paliativos, ou seja, eram aqueles cuidados básicos para que o doente se sentisse melhor, cuidado, amparado, com uma alimentação saudável, um ambiente saudável, mas basicamente se resumia a isso. Então, no começo da doença, Ivan Ilitch, ele tem esperança de que ele vai se curar da doença. Então ele procura um médico, mas com o tempo ele toma alguns medicamentos, aqueles medicamentos parece para ele que não fazem efeito, que ele está somente piorando, ele só vê piora no seu quadro de doença. Então ele procura um médico famoso, assim como hoje, né, naquele tempo já as pessoas tinham uma expectativa com médicos famosos e reconhecidos. Acontece que a doença vai avançando e ele não vê nenhum progresso. Ele era muito feliz no trabalho, ele tinha uma relação de amizade boa no trabalho, mas mesmo o trabalho ele precisa com o tempo deixar, porque ele não consegue mais fazer as coisas que ele fazia. Ele não dá conta mais de ir todos os dias ao trabalho, de desempenhar as suas funções. E isso o deixa ainda mais desamparado. Ele começa a se sentir desnecessário, ele começa a ter raiva da sua própria família. Ele não tinha uma relação muito boa com a esposa, mas ele mantinha bem a relação familiar do jeito que ele podia. Mas ele começa a ter muita raiva da esposa e até mesmo dos filhos, porque parece para ele que eles fingem como se estivesse tudo bem. E ele via que não estava tudo bem, que ele estava morrendo. E aí tinha momentos que ele gostaria era de ser consolado, de ser acarinhado, de ser cuidado. E aí ele se sentia abandonado pelas pessoas do trabalho, pela família, até mesmo por Deus. E aí eu vou ler para vocês uma partezinha aqui que demonstra bem isso. Além dessa mentira, ou em consequência dela, o que mais atormentava Ivan Ilitch era o fato de que ninguém se compadecesse dele, da maneira como ele queria. Havia instantes, depois de prolongados sofrimentos, em que Ivan Ilitch queria mais que tudo, por mais que se envergonhasse de confessá-lo, que alguém se apiedasse dele, como de uma criança doente. Queria ser acarinhado, beijado, que chorassem sobre ele, como se acostuma a carinhar e consolar crianças. Ele sabia que era um juiz importante e que
em parte já tinha uma barba grisalha e que por isso seria impossível, mas assim mesmo queria. Então tinha momentos assim que ele tinha pena dele mesmo, ele queria que as pessoas tivessem pena dele, que cuidassem dele, que amassem ele, que acarinhassem ele, e ele se sentia sozinho. Então tem momentos assim que o livro é triste, mas ao mesmo tempo é interessante porque a gente pode pensar como que o ser humano ele precisa ser amado. Então a gente não consegue viver sozinho. Então quando a pessoa está doente, ela quer a companhia e o cuidado dos mais próximos da sua família, mesmo que tenha divergências nessa família, a família, os amigos, as pessoas mais próximas é que precisam então estar por perto e sem fingir que aquela pessoa que está tudo bem, não está tudo bem, né? A pessoa está doente, ela está sofrendo, então ela precisa sim de cuidados. E aí com o tempo ele faz amizade com um dos empregados da casa, um dos cuidadores dele, que é um camponês muito simples, e esse camponês não finge que está tudo bem, ele sabe que o Ivan está doente, que precisa de cuidados, e aí ele fica o tempo todo lá ao pé da cama, cuidando, de olho, perguntando se ele precisa de alguma coisa, e aí ele se sente bem com esse cuidado, ele quer mesmo que tenha alguém lá cuidando dele. Isso é muito interessante, porque a pessoa que está morrendo, ela fica muito demonstrada aqui nesse livro, assim, ela se sente sozinha e desamparada. Então ele vê nesse camponês alguém que pode cuidar dele, que é o cuidado que ele não recebia da família. E aí, assim, tem momentos que ele começa a pensar sobre a sua vida, sua infância, sua juventude, os momentos felizes, lamenta por ter que deixar tudo isso. E sempre existe um peso muito grande, porque tem momentos que ele percebe assim que ele viveu uma vida um tanto vazia, aquela vida burguesa, às vezes sem sentido, pensando muitas vezes mais na aparência do que na essência das coisas. Então é um livro assim que nos faz refletir muito. Então eu acho que é essa a contribuição desse livro, assim, uma história curtinha, rápida, às vezes triste, mas que colabora muito para a gente pensar sobre a vida. Então, eu sugiro aqui essa leitura, A Morte de Ivan Ilitch. Ele é bastante acessível, um preço muito bom e, assim como eu falei para vocês, uma letra, assim, a diagramação do livro, é tudo muito de muita qualidade aqui nessa editora. Então fica aqui a dica, se vocês gostaram desse livro, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E até a próxima, pessoal!